Bem-vindos ao canal Diaconia da Palavra. Eu sou o presbítero Renato Pletz. Neste canal temos vídeos de dicas de leitura, estudos bíblicos, biografias, curiosidades e muito mais. Quem foi Corrie ten Boom? Corrie nasceu em 15 de abril de 1892 em Amsterdã, Holanda. Era filha de um relojoeiro e tinha 4 irmãos. Costumava viajar de trem com seu pai para buscar peças dos relógios. Ele era um homem cristão que ensinou seus filhos a respeito das Escrituras. Ela nunca se casou e estudou a profissão de seu pai, tornando-se a primeira relojoeira licenciada do seu país. Os nazistas, que se diziam cristãos, invadiram a Holanda em 1940 e a casa de Corrie foi enchendo-se dos seus segredos de Deus. Alguém entrava na loja dos ten Boom dizendo que havia um relógio sempre parando que precisava ser consertado. E ela já sabia que esse era o código de que avisava. Havia um judeu em perigo e precisando de ajuda. Ela e sua família formaram uma rede de pessoas que abrigavam judeus no seu bairro, o Haarlem. Em sua casa havia um esconderijo muito semelhante ao que a menina holandesa e judia Anne Frank esteve escondida, apelidado de refúgio secreto. Eles não somente abrigavam os judeus, mas também respeitavam as suas tradições religiosas e a alimentação kosher. O porquê deles agirem assim é muito simples de entender. Respeitar uma pessoa envolve respeitar a sua cultura e religião. O auxílio que os ten Boom prestavam àquelas pessoas não vinham de um lugar de superioridade, mas de reconhecer a importância de garantir vida e dignidade ao próximo. Mas um dia eles foram descobertos. A Gestapo revistou a casa e, apesar de não encontrar o refúgio, prendeu o Sr. ten Boom e suas filhas, mandando-os para um campo de concentração. O pai de Corrie, então com 82 anos, também foi levado à prisão, onde faleceu depois de 10 dias. Desta família, a única sobrevivente é Corrie. Foi liberta por um erro burocrático. Uma semana antes de todas as mulheres da idade dela serem levadas à câmara de gás. Betsy, a irmã de Corrie, a acordou no meio de uma noite no campo de concentração e disse que aquele acampamento era feito para destruir pessoas, mas que quando saíssem dali, elas deveriam tentar comprá-lo, reformá-lo e fazer um bonito lugar para as pessoas que perderam seus lares na guerra poderem viver e curar seus corações do mal horrível que lhes foi causado. Betsy morreu no campo de concentração dias depois desta conversa. Após o fim da guerra, tia Corrie, como era chamada, abriu uma casa para abrigar pessoas que sofreram em campos de concentração. Ela nunca mais seria relojoeira, se tornou a andarilha de Deus e visitou diversos países falando da graça e do perdão. Até que um dia, a mensagem do perdão a chamou para visitar a Alemanha.
Depois de pregar numa igreja em Munique, Corrie foi abordada por um ex-guarda que havia sido um dos mais violentos no campo de concentração em que ela esteve presa. Ela o reconheceu imediatamente, mas ele não se lembrava dela e pediu seu perdão em nome de todos aqueles que havia feito sofrer. Corrie não queria, não conseguia perdoar aquele homem, mas buscou em Deus a compaixão para resgatar o oprimido e ao mesmo tempo o opressor. A andarilha de Deus viajou o mundo como missionária por 30 anos e morreu nos Estados Unidos com 91 anos, em uma casa que ela chamava de Shalom, paz, em hebraico. Um fato curioso de sua vida: ela nasceu num dia 15 de abril e morreu em outro 15 de abril, quando estava completando 91 anos de idade. Também escreveu livros, entre eles o Reflexos da Glória de Deus, que consiste numa série de textos sobre vida cristã e é um excelente devocional. O pai de Corrie acreditava que os judeus eram um povo especial para Deus. Sendo assim, o que a Alemanha nazista estava fazendo com eles era anticristão. Depois do fim da guerra, Corrie viaja pelo mundo e se depara com diversos povos perseguidos e com pessoas oprimidas. Seu coração se compadece delas. E mesmo não sabendo a posição política dessa mulher, podemos dizer que ela estava disposta a dar a sua vida para resgatar pessoas que estavam sendo perseguidas, mesmo não pertencendo à sua religião ou ascendência biológica. Corrie, Betsy e sua família sabiam que a atitude de resistir com amor poderia custar as suas vidas. Deus é amor e está em palavras, ações, experiências, na natureza, nos relacionamentos. Um amor presente no erro burocrático que libertou uma irmã. Um amor tão imenso pelo qual a outra irmã morreu como mártir na câmara de gás. Amor que resgata os marginalizados, que dá sentido, que ressignifica e que nem sempre é passível de ser totalmente entendido. Honrarias que a irmã Corrie recebeu. Israel a honrou, nomeando-a justa entre as nações. Ela foi feita cavalheiro pela rainha dos Países Baixos, em virtude do reconhecimento de suas contribuições durante a Segunda Guerra Mundial. O Museu Tim Boom, em Harlem, é dedicado a Corrie e sua família, em reconhecimento ao trabalho da sua família.